Tarde, seja bem-vindo ao canal Onda Figueira. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like. Espero que todos vocês estejam bem. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. Quem não pode ficar em casa, tenha cuidado na higiene. Enfim, que todos estejam bem, que fiquem bem. Principal rabino de Israel ordena túnica branca cerimonial para cumprimentar o Messias. Esse rabino que vocês estão vendo aí é o líder ultra-ortodoxo. A autoridade dele é grande no nível assim. Por exemplo, estava tendo muita contaminação do coronavírus entre os ultra-ortodoxos. Por quê? Porque os ultra-ortodoxos, a maior voz de autoridade para eles é deste rabino. Então, se o governo, por exemplo, fala assim, fique em casa, e ele falar, não, vocês vão, todos vão. Então as escolas lá estavam todas abertas, de estudos da Torá, estava tudo aberto, funcionando normal. Só nessa semana que ele deu a ordem que era para fechar. Então, dentro dos ultra-ortodoxos, esta é a maior autoridade, muito maior até do que o primeiro-ministro de Israel. Na noite de sábado, Yonatan Dadon, da Rádio 2000, uma emissora ortodoxa de língua hebraica, entrevistou o rabino Yaakov Zikholtz em seu programa semanal Melav Marcão. No vídeo hebraico, o rabino Zikholtz fez o seguinte aviso: não prometo que nada possa mudar a qualquer momento, mas ouvi as seguintes declarações. O que está na foto chama Rabino Shem Kanievsky. O rabino Zikholtz então explicou várias declarações recentes feitas pelo rabino Shem Kanievsky, um dos rabinos mais prominentes dessa geração a respeito do Messias. Esse homem tem uma autoridade tão grande que o próprio Trump manda mensagens para ele várias vezes perguntando quando que o Messias vai chegar, que hora que é para fazer o terceiro templo, para você ver o tamanho da autoridade desse rabino. O rabino Kanievsky solicitou que seu povo preparasse para ele um glima, uma túnica branca cerimonial. Desde quando o ministro da Torá, rabino Kanievsky, usa tal coisa? Alguns judeus usam uma coisa semelhante chamada gatinho para ceder da Páscoa, mas você não pode pedir um gatinho feito especialmente, por ser comprado em qualquer lugar por 6 shekels, mas um terno completo feito de rico material branco, em honra de quem o rabino Kanievsky utilizará. Sabes que muitos sábios judeus ao longo dos tempos reservaram roupas especiais para ser usadas apenas para cumprimentar o Messias. Não prometo nada, disse o rabino Zikholtz. Há outros tzadim, homens justos, que vêm de maneira diferente e estão trabalhando para atrasar o Messias a fim de salvar mais judeus. O rabino Zikholtz então relatou uma previsão feita pelo rabino Nissan de Ramat Gan, um homem justo que prefere esconder sua identidade, mas é reconhecido por certas comunidades como estando em um alto nível espiritual. É aquela coisa que eu falo de vocês desses judeus que estavam em oculto. O rabino Zikholtz afirmou que o rabino Nassim era um dos Lamed Vaver Tzedakim. O rabino estava se referindo a uma tradição mística judaica trazida no Talmud, Sinédrio 97b, que afirma que em todo momento há 36 pessoas especiais no mundo, e se não fosse por ele, se pelo menos um deles estivesse faltando, o mundo chegaria ao fim. O rabino Nissan não fala com frequência, mas quando fala deve ser levado a sério. O rabino Nissan disse que pelo ceder da Páscoa, a Geula, redenção, começará. E na noite do ceder da Páscoa, o terceiro templo descerá do céu. O rabino Zikholtz repetiu seu aviso. Há outros homens justos que podem querer que isso seja adiado para dizer, pare, quero mais alguns de Tel Aviv e Eliade que ainda não estão na carruagem. O rabino Zikholtz citou o rabino Dov Kuk, o místico de Tiberíades, que quem não se arrepende agora não é pecador, disse o rabino Zikholtz. Ele é simplesmente louco. Isso não é apenas para os não religiosos. Todos nós precisamos nos arrepender, disse o rabino Zikholtz. Desde que você tenha algo a melhorar em seu relacionamento com o Criador, você precisa fazê-lo um pouco mais forte, um pouco mais perto. Agora é hora. É essa uma questão de vida ou morte. É muito importante sorrir agora, aconselhou o
Rabino Zithold: durante este corona não devemos ter medo. Brinque Israel News. Então, esse rabino falou que é para fazer uma roupa toda branca para ele, um terno todo branco, para ele cumprimentar o Messias na Páscoa. E outros, que são aqueles que falaram que já estão tendo reuniões e tudo com o Messias, vocês já viram que eles também já estão com roupas especiais que são feitas só quando o Messias estiver, para cumprimentá-lo, para chegar perto dele. Até a roupa tem que ser especial. Então eles já estão fazendo isso. Vários líderes religiosos, judeus, cristãos, drusos, muçulmanos se reuniram em Jerusalém para orar por nosso mundo enquanto combatemos o Covid-19. Eu vi várias matérias falando que ia cair um meteorito próximo à Terra. Enfim, caiu mesmo. Atingiu 100 casas. Tá vendo o tamanho? Foi ali na África. Foi na Nigéria e atingiu 100 casas. Foi na madrugada dia 28 de março. Eu quero trazer para vocês uma coisa que está rolando em todo o meio judaico, todo mundo comentando. Você sabia que o Papa foi condenado por estupro e tráfico de crianças e assassinato, um monte de coisa? Ele foi condenado. Não sei se você já ouviu falar desse grupo Círculo de Fogo, Alatra. Então, é um vídeo que essa família fala que eles são da descendência dos reptilianos. Reptilianos seriam, como é que eu falo? Anjos caídos que tiveram relações com mulheres. Tem os que tiveram com mulheres, tiveram gigantes, e esses que tiveram reptilianos. Eles dizem que isso veio aconteceu, eles sobreviveram ao dilúvio. E essa família, esse círculo de fogo, só você jogar na internet, aí no YouTube, tem vários vídeos deles. Eles fazem uma denúncia falando que a rainha da Inglaterra faz parte, que várias pessoas públicas, autoridades públicas, pessoas que estão no cinema, pessoas famosas, participam desse ciclo e que fazem sacrifício com crianças. Há informações que o culto satânico do Nono Círculo promove sacrifícios infantis em catedrais católicas romanas em Montreal, Nova York, Roma, Escócia, Londres, no Castelo de Carnarvon do País de Gales, em Castelo Francês Secreto na Holanda, em escolas canadenses católicas anglicanas que abrigam índios em Kamloops e Colômbia Britânica, Beaufort, Ontário, no Canadá. Acredite-se que o culto satânico de sacrifícios infantis no Nono Círculo utilize bosques particulares em florestas nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Holanda, para promover seus festivais de caça a humanos, cujos participantes são pessoas de elite, inclusive membros de famílias reais da Europa. Adolescentes seriam sequestrados pela máfia e em seguida despidos, estuprados, caçados e mortos. O promotor-chefe declarou: a Igreja Católica é a maior corporação do mundo e parece manter-se em concluo com a máfia, com governantes, com a polícia e com tribunais em todo o mundo. Duas adolescentes dizem perante o tribunal que o Papa Francisco as havia estuprado enquanto participava de rituais de sacrifício infantil. 8 outras testemunhas confirmaram suas alegações de terem presenciado estupros e sacrifícios infantis. O culto satânico do Nono Círculo teria ocorrido durante as primaveras de 2009 e 2010 em zonas rurais da Holanda e da Bélgica. O Papa Francisco foi também culpado de ter promovido rituais satânicos de sacrifício infantil enquanto era sacerdote e bispo na Argentina, conforme documento lacrado obtido nos arquivos do Vaticano. Um segundo registro datado de 25 de dezembro de 67, intitulado Privilégio Magisterial, determina que todos os novos papas deveriam participar de rituais de sacrifícios de recém-nascidos do culto satânico do Nono Círculo, inclusive bebendo o sangue das crianças sacrificadas. Os documentos foram apresentados ao ICLC por um prominente alto funcionário do Vaticano e antigo funcionário da Cúria Romana. Depois você olha aí no YouTube, Círculo de Fogo, família Alatra. Eles foram em público declarar isso, que eles são reptilianos, são
são pessoas no mundo inteiro que vieram desses anjos caídos com mulheres lá do dilúvio, que gerou gigantes, Então, assim, eles falam sim, eles falam do Papa, eles falam da Rainha Elizabeth, eles falam de várias pessoas, várias. E dizer que não existe, igual satanismo, sangue, lógico que existe, desde o Jardim do Éden, eu falo isso várias vezes, a corrente monetária, o dinheiro no plano espiritual sempre foi sangue. O próprio Deus, para cobrir o pecado de Adão e Eva, teve que matar um animal, porque ele cobriu de pele. Ninguém come uma pessoa de pele se não matar o bicho. Então você vê aí desde o início. E Satanás, as forças malignas também utilizam, porque se é espiritual, eles também são espíritos. E então tudo que é errado nesse mundo você pode ter certeza. Maçonaria, satanismo, bruxaria, tudo envolve sangue. E eles descobriram que no reino espiritual, o sangue de criança, e ainda tem a certa idade da criança, tem um valor espiritual, traz mais entidades malignas, força e poder, óbvio. Então, tudo que você vê que é uma entidade que não tem Deus, você vai ver que tem coisa aí errada e envolve criança. No mês passado, um investigador da Força Policial Islandesa, conhecida como Garda, testemunhou perante 5 juízes e 27 membros do júri que marcas nos ossos de cerca de 796 crianças encontradas na fossa séptica de um convento de freiras da Igreja Católica Romana Irlandesa indicavam que haviam sido mortas em rituais. A testemunha declarou que especialistas forenses haviam confirmado que a decapitação e mutilação de membros de bebê na vala comum eram semelhantes aos sinais geralmente encontrados em rituais de assassinato ou sacrifício infantil. Outra testemunha declarou estar presente durante as reuniões do Papa Francisco com a junta militar durante a Guerra Suja dos anos de 1970 na Argentina. De acordo com a testemunha, o Papa ajudou a traficar 30 mil crianças, filhos de prisioneiros políticos desaparecidos por um esquema internacional de exploração infantil administrado por um escritório no Vaticano. Uma reportagem especial da rede ABC aludiu que o diabo residia no Vaticano. Documentos de arquivos secretos do Vaticano apresentados à corte indicam claramente que por séculos a fio os jesuítas tinham um plano premeditado para assassinar em rituais recém-nascidos sequestrados, em seguida consumir seu sangue. A matéria é muito grande, mas está falando que eles conseguiam, com o sangue das crianças, adquirir poder. A reportagem é super grande. A Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip foram condenados no caso do desaparecimento de 10 crianças nativas na escola residencial de Kamloops, na Colômbia Britânica. E aí você vê, eles foram condenados, não foi só eles não. Se você olhar lá, o Círculo de Fogo no YouTube, você vai ver a história de várias pessoas fazendo esses rituais. E aí você vai entender. Eu não consigo gravar sobre esse assunto. Não sei porquê, eu não consigo. Já tentei várias vezes, não consigo. Se algum dia eu conseguir, eu passo para vocês. Mas é interessante você saber sobre a elite mundial, sobre o que está acontecendo na Igreja Católica, sobre os reis, rainhas da Europa, presidentes dos Estados Unidos, entidades. É muito interessante você saber o que realmente está acontecendo nesse mundo. Então, que Deus abençoe vocês. A matéria está aí. Se você quiser continuar lendo, fique com Deus.